Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Igreja no Gama. Estamos aqui para darmos continuidade ao desfrute do livro Chamados, Escolhidos e Fiéis. Como já nos foi dito, cada mensagem que foi explorado desse livro é muito denso. Por isso, recomendo a você que leia esse livro. O tema que vamos desfrutar hoje é a realeza de Cristo. Estamos no capítulo 5. Querido irmão, Deus tem um sonho e você está incluído nele. Por causa desse sonho, ele enviou à terra seu filho que morreu para realizar em seu favor a eterna redenção. Hoje, Jesus está assentado à destra do trono da majestade nas alturas, exercendo seu sacerdócio celestial, a fim de nos salvar plenamente. Além da salvação plena do homem, o plano de Deus tem o objetivo de tornar Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Hoje vivemos nos tempos finais, muito próximo da volta do Senhor. E Ele está abrindo seu coração para nós, a fim de que conheçamos a sua vontade e possamos cooperar com Ele na realização do seu plano. No Antigo Testamento, Jesus mostrou aos discípulos que não veio apenas salvar o homem dos pecados, mas veio também para justificá-lo, reconciliá-lo com Deus, santificá-lo e, por fim, glorificá-lo. Aleluia! O Senhor revelou o desejo de nos inserir na glória de Deus. Esse plano maravilhoso está registrado em João 14. Mas como seria, então, irmãos, que o Senhor pretendia concretizar esse grandioso plano? Louvado seja o Senhor pelo livro de Hebreus, que nos indica passo a passo. Vamos dar uma olhadinha, então, em Hebreus 5. Hebreus 5, versículo do 5 ao 6. Nos diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nos revela que Cristo não se glorificou. Ninguém pode a si mesmo glorificar. E sim, Deus Pai glorificou Jesus em sua ressurreição. Isto é, Deus o chamou para essa posição. Na ressurreição, Jesus foi gerado como filho primogênito de Deus. Logo que esse fato ocorreu, ele abriu caminho para os demais filhos de Deus, tornando sumo sacerdote para cuidar do seu povo. Hoje, ele ministra no santuário de Deus, no verdadeiro tabernáculo, a fim de nos levar à perfeição, cumprindo assim o seu plano completo. Hoje, Jesus é o Rei dos Reis, aleluia. Vemos também em Hebreus 10, 14. Versículo 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Aleluia. Nesse versículo, o verbo aperfeiçoou indica processo de aperfeiçoamento, ou seja, que ainda está em andamento, cuja finalidade é nos levar à perfeição. Isso mostra que o processo de santificação nos tornará perfeitos, assim como o Pai é. Irmãos, o livro de Hebreus trata principalmente da salvação completa do homem. Mas a salvação completa do homem não termina o propósito de Deus, sendo esse plano um meio para ele alcançar um resultado maior. O livro nos mostra que esse propósito que Deus preparou para o homem tem o objetivo de sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. É o que lemos em Hebreus 10, do 12 ao 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrados de seus pés.
Aleluia. Também vemos no texto de Hebreus 2, deixa isso ainda mais claro. Vamos dar uma olhadinha, então, em Hebreus 2. Hebreus 2, do 6 ao 9. Nos diz assim: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que te visites? Fizeste um pouco menor que os anjos de glória e de honra, coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um momento, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Aleluia! Amados irmãos, Jesus é o nosso precursor. Como homem, ele foi coroado de glória e de honra para que o mesmo ocorresse conosco. Deus o colocou acima de toda autoridade, a fim de que assumisse posição de honra, ou seja, a realeza. Então, quando o processo do homem for finalizado, Deus fará com que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Cristo. E para atingirmos essa posição, nos foi dito no capítulo anterior que isso somente será possível pelo Espírito que está em nós. Portanto, não estamos sós. Temos o Espírito que aplica tudo que Deus Pai planejou e tudo que o Filho executou, conduzindo-nos à realeza. Aleluia! Vamos olhar também em Efésios, o que nos diz aqui em Efésios 1. Efésios 1, Senhor Jesus, aleluia. Em Efésios 1, 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo. Esse versículo nos mostra que Deus, ele tem uma vontade, segundo o seu beneplácito, que significa bom prazer. Logo, ele tem uma vontade, algo que lhe dá satisfação. Essa vontade era um mistério, que porém foi revelado, como lemos em Efésios 3. Efésios 3, 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Irmãos, a vontade de Deus foi proposta em Cristo, conforme lemos também em Efésios 1. Aleluia. Efésios 1, 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. A palavra convergir podemos entender como encabeçar. Portanto, Cristo é o cabeça. Quando Deus cumprir seu plano, ele encabeçará todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Mas para isso acontecer, ele precisa primeiro encabeçar a igreja. Irmãos, Deus planejou tudo para no fim dar todas as coisas para o Filho. Deus deseja que Cristo seja o universo e centro de todas as coisas. Ao se referir ao Filho, vemos que tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus planejou a criação do universo, mas tudo foi executado pelo Filho. Podemos ver isso também em Colossenses 1, do 15 ao 18. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foi criado todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos,
para em todas as coisas ter a primazia. Aleluia. Irmãos, a fim de encabeçar tudo, o Filho precisou primeiro reconciliar todas as coisas com Deus. Portanto, amados irmãos, o plano de Deus foi executado pelo Filho, e tudo que Deus realiza tem um propósito de tornar Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Cristo, ele foi ungido por Deus. Deus fez Senhor e Cristo. Então vimos que Jesus Cristo tem um sacerdócio e a realeza. Vamos ver isso também em Zacarias. Zacarias 6, Senhor Jesus. 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Vemos aqui a união perfeita entre a realeza e o sacerdócio. As duas coisas andam juntas para que Deus possa alcançar seu propósito. Tudo isso faz parte do plano de Deus, que deu Cristo à igreja com o objetivo de ser cabeça sobre todas as coisas. Porém, o encabeçamento da igreja não é o objetivo final do Pai. Ele deseja, por meio da igreja, encabeçada por Cristo, ser o cabeça sobre todas as coisas. Hoje, Cristo assiste à igreja a fim de que esta, por meio do Espírito, coloque todos os inimigos de Deus debaixo dos pés de Cristo. Sabemos que tudo isso se dará por meio do Espírito. Fomos redimidos, justificados e estamos sendo santificados por meio da renovação de nossa mente. E, portanto, quanto mais a vida divina, irmãos, cresce em nós, mais somos encabeçados por Cristo. É por isso que Deus tanto anela a nossa maturidade. Com relação a esses filhos maduros e imaturos, são mencionados em Romanos 8. Vamos dar uma olhadinha também em Romanos 8. Senhor Jesus. Romanos 8. Vamos ver primeiro o 14, depois vamos ver o 16. O 14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui, nesse versículo, nos indica o filho maduro. Já no versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui indica os filhos ainda criança, imaturos. Amados, na medida que crescemos em vida, deixamos de ser imaturos e somente quando isso ocorre é que começamos a compreender o que está no coração do Pai e cooperamos com Ele, cumprindo assim a sua vontade. No Espírito, irmãos, contribuímos com o plano de Deus. Cristo é herdeiro sobre todas as coisas e nós seremos co-herdeiros com Ele. Que privilégio! Embora tão pequenos, Deus teve tamanha consideração conosco. Aleluia! Contudo, para Deus realizar isso e completar o seu plano, há ainda um grande problema a ser solucionado: seus inimigos. O adversário precisa ser colocado debaixo de seus pés. Irmãos, para que isso seja o cabeça sobre todas as coisas, a igreja precisa lograr a vitória sobre os seus inimigos. Mas, então, quem seria ou quem são eles? São a carne, o mundo e Satanás. De maneira prática, vencemos a carne andando no Espírito. Vamos dar uma olhadinha em Gálatas para ver o que nos diz sobre isso. Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificarão a carne com suas compaixões e concupiscências. Graças ao Senhor, irmãos, à medida que amadurecemos, deixamos de andar na carne para andar no Espírito. Também precisamos vencer o mundo. Vamos ver também o que a Bíblia nos diz com relação a isso? Em 1 João, capítulo 2, versículo do 15 ao 17.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados, o mundo é um sistema criado por Satanás, para opor-se a Deus. Satanás é o príncipe desse mundo que jaz no maligno. Mas como muitas vezes as pessoas não têm consciência da realidade, estão enganadas por eles. Por fim, graças ao Senhor, Cristo venceu Satanás na cruz. É o que nos diz em Hebreus 2. Voltemos lá em Hebreus 2. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor já venceu o diabo. Agora cabe a nós, a igreja, aplicar essa vitória à nossa experiência. Cristo já triunfou sobre todas as coisas negativas. Isso, irmãos, é um fato consumado. Hoje basta nos voltarmos para o Espírito. Aleluia. Amados, desde sua rebelião, Satanás quis ser o próprio Deus, quis ser como o Altíssimo. Portanto, ele utiliza do mundo, que utiliza juntamente com as forças demoníacas para controlar as nações, com o objetivo de se opor a Deus. Leiamos isso também em Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Já percebemos o operar do mistério da iniquidade, que sorrateiramente age levando o homem a se levantar contra qualquer coisa relacionada a Deus. Também observamos que o que detém o aparecimento do anticristo é um ambiente de legalidade que ainda se conserva no mundo. A sociedade humana recebeu muito da lei de Moisés. Depois veio Cristo, os seus ensinamentos, a Bíblia, tudo isso se tornou referência. Assim fez com que tenhamos um certo ambiente de legalidade. Porém, sabemos que tudo isso está sendo derrubado. Pouco a pouco, estamos perdendo todas essas referências. Tudo isso está sendo substituído, irmãos, pelas coisas da ilegalidade, da iniquidade. Por isso, a partir daí, haverá um momento em que surgirá o aparecimento do anticristo. Portanto, irmãos, ainda estamos aqui nessa terra para cooperar com o Senhor, que deseja colocar todas as coisas em ordem. Passamos por um momento ainda de pandemia. Não sabemos o que acontecerá, mas uma coisa é certa. Haverá cada vez mais um sentimento de liderança, de um sentimento global, que também contribuirá com o surgimento do anticristo. É por isso que não podemos sucumbir nesse ambiente. Pelo contrário, fomos chamados para estar do lado do Pai. Deus está conosco. Por isso, oremos para que tenhamos espírito de sabedoria e revelação, a fim de compreender o cenário à nossa volta. Irmãos, temos a palavra e também temos a oração como nossa arma, e elas nos garantirão a vitória. Glória a Deus. Também, irmãos, nós não amamos a vida da nossa alma e vencemos aplicando o sangue do Cordeiro. Amados, que o Senhor possa fazer de você um vencedor. Embora a situação ao seu redor esteja um caos, você não está só. Deus é contigo. Vamos então, irmãos, finalizar com a oração? Oh, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por sua palavra. Te pedimos que cada vez encabece tua igreja, encabeçando a cada um de nós. Senhor, queremos aprender a viver mais no Espírito, não dando lugar para a carne. Somos aqueles que amam o mundo, que não amam o mundo, mas aqueles, Senhor, que querem fazer a tua vontade. Declaramos, Senhor, que não somos derrotados por Satanás, que tu, Senhor, já o vencestes na cruz. Por isso, nós, como igreja, como Espírito da realidade, aplicamos essa vitória em nossa experiência.
Ó, Senhor Jesus, que por meio da igreja, Senhor, tu possas operar, fazendo com que Cristo encabece todas as coisas aqui na terra. Senhor, queremos cooperar contigo para que sejam todos por estrado dos seus pés. E nós também queremos reinar conjuntamente contigo, Senhor. Ó, Senhor Jesus, Pai, guarda o seu chamado, guarda, Senhor, os teus escolhidos, os teus fiéis. Senhor, Pai, continua falando e trabalhando com sua igreja. E é o que nós pedimos, Senhor, em teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Amados, que o Senhor, de fato, continue falando com você e continue te abençoando. Se você gostou dessa mensagem, dê o seu joinha e que o Senhor ainda continue falando no teu coração. Amém. E até a próxima.